Boa noite, meu amado, minha amada, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Então, hoje, dia 11 de maio de 2026, são aproximadamente 10 horas da noite. E eu tive que levantar, eu estava dormindo, mas eu tive que levantar para gravar esse vídeo, porque assim, eu acordei com um discernimento extraordinário que o Senhor me deu e não podia passar batido. Então eu sentei, escrevi e eu achei tão importante que eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com os irmãos. Mais cedo, no dia de hoje, eu estava conversando com a minha pastora e amiga, Dora, e nós estávamos falando acerca das lacunas dentro da explicação bíblica no livro de Gênesis para a nossa criação, isso de modo comparativo com aquilo que a gente tem dentro das descobertas científicas, principalmente acerca da teoria evolucionista, é aquela teoria que diz que viemos de um ancestral comum, lá da família dos macacos. E aí diversos lapsos dentro dos achados arqueológicos, as descobertas geológicas, as descobertas fósseis, que na verdade haviam vários lapsos dentro das teorias científicas, mas que a Bíblia também não era definitiva, faltavam muitos detalhes. E como é que a gente poderia explicar para uma pessoa, alguém que não tivesse ali uma fé firmada, como é que a gente poderia se posicionar diante dos questionamentos de alguém que tivesse estudado essas teorias e que tivesse dúvidas, como é que poderia encaixar esses achados que são inquestionáveis dentro do que a Bíblia nos revela, porque a Bíblia é a palavra de Deus, portanto é inquestionável. Isso para nós que temos a Bíblia como o nosso livro de fé, o nosso manual de fé, as verdades absolutas declaradas e reveladas por Deus. Como é que a gente poderia lidar com isso? A gente passou um bom tempo conversando acerca do assunto e aí finalizamos a conversa e eu fui dormir, Durante a conversa, eu lembro que eu falei com ela assim: por que Jesus não deixou tudo escrito de um modo mais completo? Por que o Espírito Santo deixou tantas lacunas? Porque hoje a gente se vê às voltas, tentando explicar aquilo que a ciência vem descobrindo, como é que a gente encaixa? Se o Senhor tivesse deixado as coisas um pouco mais claras, seria mais fácil para nós, para tirar as nossas dúvidas e para que a gente conseguisse esclarecer a dúvida de outra pessoa. E aí eu fui dormir com esse questionamento e eu tive um sonho, que não vem ao caso relatar o sonho agora, mas eu acordei, o sonho me trouxe revelação acerca de um outro aspecto, mas quando eu acordei com o Espírito Santo falando comigo. E o Espírito Santo falava assim: a ciência tem as suas evidências acerca das suas teorias, as teorias criacionistas, porque a maior dúvida e o maior questionamento do ser humano é saber de onde ele veio e para onde ele vai, e nesse interim, quem ele é, qual o seu propósito de vida. E o Senhor falava assim: a ciência nas suas teorias acerca das questões criacionistas do ser humano possuem evidências que não são definitivas, são apenas elementos esparsos. A Bíblia, por sua vez, no entendimento de vocês, igualmente não é conclusiva, faltando-lhe elementos conectivos decisivos à construção de um quadro completo e claro que respondam os seus questionamentos. Ora, por que eu teria deixado, portanto, tais lacunas? Porque eu, Deus, teria escolhido não deixar o quadro completo e claro para vocês? Eu lhe respondo, minha filha,
para os testar e revelar aquilo que há nos vossos corações. Veja, nenhum dos dois caminhos é conclusivo, mas cada ser humano precisa escolher naquilo que irá crer, escolher aquilo que irá crer. E a verdade é que as escolhas humanas, elas estão normalmente atreladas às motivações dos seus corações. Nesse sentido, se espera que o ser humano escolha conforme a sua conveniência, seja da carne, seja do espírito. Aquele que escolhe a ciência, minha filha, está revelando tão somente a sua premente necessidade de independência acerca das coisas divinas, pois o homem tem usado a ciência para negar a minha existência e se desvincular de mim. Ao declarar crer em uma verdade tão cheia de lacunas quanto a Bíblia que eles questionam, quanto aquilo que eu resolvi revelar por meio da minha palavra, o que está o homem declarando senão que ele não aceita que haja um ser soberano acima de si mesmo, que o mande e o comande? Ele declara não só a sua ausência de aceitação, mas a sua ausência de desejo de que tal coisa realmente seja verdade. O ser humano está revelando a rebeldia do seu coração, o seu espírito de rebelião. Veja, ambas as teorias possuem lacunas propositais, mas cada um escolhe aquilo que mais lhe convém. Por quê? Porque escolher a Bíblia, minha filha, requer não só fé, mas um espírito em submissão. A fé, fortalecida através das experiências pessoais que cada um tem comigo, confirmam a minha existência. E uma vez confirmada a minha existência, tal coisa basta para dar total crédito a mim e à minha palavra. Portanto, ainda que vocês não conheçam todos os detalhes, aquele que conhece a mim, crê na minha palavra, se submete a ela e a aceita tal como ela é. Porque quem confia em mim não precisa de uma revelação completa. E eu achei, meus amados, isso extraordinário, sabe? O Senhor terminou assim: eu basto e a minha palavra também se basta. Então foi a resposta que o Senhor trouxe diretamente ao meu espírito acerca do questionamento das lacunas quanto às explicações científicas, as explicações bíblicas. Tantas coisas o Senhor escolheu não revelar completamente. E por quê? Não teria sido mais fácil se Ele tivesse só escrito tudo na Bíblia? Se Ele tivesse deixado tudo mais claro? Porém, quando Ele não revelou tudo, Ele também estava provando o nosso coração. E isso é muito forte. Aquele que escolhe crer na ciência, ainda que todas as explicações científicas não sejam conclusivas, mas apenas teóricas e com base em elementos completamente esparsos, ele está revelando tão somente o seu premente desejo de que não haja um Deus soberano sobre ele. Porque o ser humano que se agarra às questões científicas, ele na verdade está revelando o desejo de que ele mesmo venha a ser o seu próprio Deus. Porque a ciência o ser humano manipula, a ciência o ser humano, dentro de certas limitações, ele pode desenvolver segundo a sua vontade. Mas Deus não se dobra, Deus não se compra, Deus não se manipula, Deus é soberano. E para aceitarmos a palavra de Deus como o Senhor falou,
nós precisamos de fé, mas também de um espírito submisso. E você tem tido um espírito submisso? Você tem tido essa disposição de se submeter a Deus, ainda que não conheça todas as coisas? Ainda que não tenha o quadro completo? Fica essa pergunta para nós, para que possamos meditar nela e respondê-la com o nosso espírito ao Senhor nesta noite. Que Jesus te abençoe, te guarde, te dê muito discernimento, entendimento, sabedoria para caminhar com Ele, perseverança e fé, para não soltar a sua mão e caminhar olhando retamente, olhando para Jesus, olhando para a cruz, a fim de alcançar a nossa vitória, que é a nossa coroa lá no céu, lá na glória. Amém, meu amado, minha irmã, minha querida, minha amada. Que Jesus te abençoe, você que ouviu esse vídeo. Fica com Deus.